Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Nossa aula de hoje nós vamos falar sobre composição de custos de um treinamento. Na aula da semana passada, nós falamos sobre avaliação de treinamento. Trabalhamos também a avaliação de reação e em um de nossos conteúdos também foi falado um pouco do ROI, que é o retorno sobre investimento, que agora vai ser o principal tópico que nós vamos trabalhar. Só que antes de falarmos sobre ROI, nós vamos falar sobre custos de treinamento, a composição desses custos. Nós aqui somos um curso de RH, então precisamos primeiro passar por uns conceitos básicos de custo. Então vamos lá, tá? O que são custos? Tá? São os valores gastos, são os valores investidos num treinamento? Sim, podemos dizer dessa maneira, tá? É claro que o conceito contábil de custo, ele tem um pouco mais de profundidade, né? Tem total relação com produção, com fábricas, valores relacionados à produção de uma empresa, mas esse não é o nosso foco. O nosso foco aqui é levantamento de custos, a composição de custos de um treinamento. Então, né, faz necessário a gente entender um pouco da palavra custo. Então, para nós aqui, custo é a relação de gastos envolvidos num treinamento, ok? Então, esse é o conceito que vale para nós aqui, curso de RH. Custos, tá? São os gastos envolvidos para a realização, para a participação num treinamento, ok? É interessante a gente observar que os custos, eles também estão divididos em custos diretos e indiretos e custos fixos e custos variáveis. Para custos diretos e indiretos, nós vamos trabalhar aqui. Eu vou trazer essas informações para vocês. Para custos fixos e custos variáveis, não é importante nesse momento para a composição de um treinamento. Então a gente vai deixar em stand-by este conteúdo. A gente vai trabalhar mais custo fixo e custo indireto. Então, vamos lá. Qual é a diferença, custo direto e custo indireto? Qual é a diferença de custo direto para um custo indireto? Né? Em contabilidade é bacana que os próprios nomes faz menção ao seu real significado. Então, custo direto são os gastos diretamente relacionados, tá, ao produto, ao serviço. E custo indireto, como o próprio nome já diz, são os gastos indiretamente relacionados ao produto, ao serviço. Então é esta separação que se faz necessário no levantamento da composição de custos do treinamento. Porque os custos diretos são mais fáceis de se apurar, são mais visíveis. Já os custos indiretos, esses sim, necessitam um pouco mais de apoio da contabilidade, porque ele é mais difícil de se visualizar e, na maioria dos casos, ele necessita também de rateio, tá? Então, a contabilidade, ela é um braço fundamental do RH no levantamento da composição de custos. E em qual local da contabilidade se retira esses valores, se buscam esses valores? Toda contabilidade, ela tem um plano de contas, que é uma relação de contas, ou seja, aonde os gastos são classificados. Por exemplo, água, luz, telefone, existe uma conta chamada água, uma conta chamada luz, uma conta chamada telefone, uma conta chamada salários, uma conta chamada tributos. Então os gastos eles vão sendo alocados dentro dessas contas. E existe também um controle dentro da contabilidade chamado centro de custos, que são departamentalizações dos custos realizados. Por exemplo, a empresa pagou 50 mil reais de salário para 10 funcionários. Só que desses 10 funcionários,
5 funcionários são do setor financeiro, 3 funcionários é do setor de DP, 2 funcionários é lá do setor, tá, de fiscal, enfim. Então, a conta contábil vai ser salários, porém o centro de custo é o departamento no qual cada um desses funcionários estão alocados. Então a gente coloca conta contábil, salário, centro de custo, DP, contabilidade, financeira, enfim, o setor no qual esse funcionário está alocado. Então são 2 instrumentos contábeis imprescindíveis para a composição de um custo de um treinamento: o centro de custo e o plano de contas, tá? Aí, de posse dessas informações, de todas as contas que estão relacionadas com o treinamento e de todos os departamentos, tá? Ou seja, uma conta de salário do departamento de RH, especificamente do funcionário que vai implementar o treinamento. Legal. Então aí a gente, de posse dessa informação, vai conseguir criar, né, essa composição de custos. Então esses 2 instrumentos contábeis são imprescindíveis para o levantamento de custo de um treinamento: plano de contas e relação de centro de custos. Ok? Legal. Então já sabemos o que é necessário para apurar os custos, né? Quais instrumentos contábeis vão ser apoio para o levantamento da composição desses custos. Sabemos o que significa custos e sabemos que a gente precisa diferenciar custo direto de custo indireto de um treinamento. E eu já comentei com vocês o que é custo direto e o que é custo indireto, tá? Então vamos lá. Custo direto de um treinamento são os valores gastos diretamente na realização de um treinamento. Então vamos para os exemplos, para ficar mais claro para cada um de nós. Acabei de comentar com vocês, salário de um funcionário. Então vamos supor que você tem um profissional de RH e esse profissional de RH vai fazer um treinamento comportamental para a equipe, um treinamento sobre criatividade ou iniciativa, um treinamento para trabalhar as habilidades comportamentais de uma determinada equipe. Então, o salário desse profissional é um custo direto de treinamento, porque você está pagando um profissional para que ele realize esse treinamento. Então, esse é um bom exemplo de custo direto. Ah, não, o meu funcionário não vai realizar um treinamento interno, um treinamento oferecido pela empresa. O funcionário, ele vai realizar um curso fora da empresa. Então a empresa precisa pagar um curso para que o funcionário vá e realize numa determinada escola, num determinado local. O valor deste curso é um custo direto, porque é o custo relacionado diretamente ao produto ou serviço realizado, que nesse caso é um serviço que é o serviço de treinamento. Então, o pagamento do curso é um custo direto, tá? Olha que legal também um custo que poucas empresas levantam, mas eles são também imprescindíveis. São os custos de horas não trabalhadas de um funcionário enquanto ele está fazendo esse treinamento. Então ele está lá trabalhando, ele deveria cumprir a jornada de trabalho dele. Então é muito fácil calcular a hora de trabalho de um funcionário. Numa jornada padrão de 220 horas mês, você pega o salário do funcionário e divide por 220. Vocês já viram esse cálculo, né? Estão vendo, né, com a disciplina, né, de IDP. Acho que é a Fer, né, que está passando para vocês essa disciplina. Então é muito fácil calcular a hora do funcionário. Então qual é a hora, né, relacionada, proporcional ao período que o funcionário está ausente do seu posto de trabalho e realizando o treinamento? Então faz-se o cálculo proporcional às horas, né, mediante ao salário que ele recebe. Esse valor também é um custo direto, porque é o funcionário que está recebendo o treinamento. Então olha só que interessante, né? São muitos custos, muitas variáveis que englobam aí uma composição de custo de treinamento. Só que nós temos também custos indiretos.
Os custos indiretos, como a gente já disse, é aquele que não tem relação direta com o produto, tá? Então, um exemplo de custo indireto: energia elétrica. Ah, energia elétrica, então, não está diretamente relacionada com o produto? Não, não está. Existem treinamentos também, dinâmicas realizadas ao ar livre. Então, o custo de uma energia elétrica, ele faz parte do custo de treinamento. Ele faz parte da composição desse custo. Entretanto, ele é um custo indireto, porque não é o custo do treinamento em si. Ele é um custo indireto, é um custo relacionado, tá? Então, energia elétrica. Ah, professor, mas como é que a gente vai saber qual que é a energia elétrica gasta no curso, se a gente paga a conta de energia do prédio inteiro? Por rateio, tá? Então, pega o valor dessa conta, a gente vai ver qual que é o metro quadrado do espaço relacionado da área de treinamento, vai fazer um cálculo, vai ratear a energia elétrica para cada espaço que tem ali, pode ser por metro quadrado, eu posso ter relógios separados para cada um, né, dos setores da empresa e fazer a alocação desse custo. Então aí vai a definição do método de rateio vai ser ali um critério utilizado pela gerência da empresa, né? Mas é exatamente assim que se faz, um rateio do valor, né, de uma conta total. Isso serve também para água. Então você tem um intervalo lá do treinamento, eles vão lá e vão beber água, eles vão tomar um cafezinho, vai ter um coffee break. Então são todos custos indiretamente relacionados ao treinamento. Eu preciso desses custos, porém não é o custo do treinamento em si, são custos indiretos, ok? Um outro exemplo interessante também, né, eu comentei com vocês do custo de um treinamento externo, aonde um colaborador faz um treinamento fora da empresa. Ao fazer um treinamento fora da empresa, você tem o custo direto, que é o pagamento do curso, você tem também o custo das horas não trabalhadas de um funcionário. Mas olha que interessante, a gente também tem vários custos indiretos, tá, nessa questão aí. Por exemplo, vamos supor que esse curso é em outra cidade. O custo de deslocamento, vai alugar um carro, ou então o carro é da própria empresa, vai pagar combustível, vai pagar pedágio, ou então o funcionário vai com o próprio carro, a empresa vai pagar ali um reembolso das despesas daquele veículo. Tudo isso é um custo indireto de treinamento. Temos também a hospedagem, vamos supor que é uma cidade longe e o colaborador vai precisar se hospedar fora da cidade de origem da empresa. Então, todo esse custo de hospedagem, as refeições realizadas, tá? Para que esse curso seja realizado, tudo isso são custos indiretos. Então, olha que importante, quantos valores são associados na composição de custo de um treinamento. Por isso que é importante os relatórios de apoio da contabilidade, porque a contabilidade consegue pegar todas as contas contábeis, né, que são realmente os gastos realizados para a realização, né, para um treinamento, e também os setores, por exemplo, da energia elétrica vai ser rateada entre o setor, né, o salário do funcionário ele vai ser contabilizado na conta salário, mas no centro de custo do RH, relacionado ao o treinamento. Então, assim fica muito mais fácil de se criar a composição de custo. Muitas empresas utilizam planilhas em Excel, dá para utilizar? Claro que dá. A gente pega a informação da contabilidade, planilha toda ela e consegue chegar num custo fechado da realização de um treinamento dentro da empresa ou da participação de um treinamento externo, né? Um treinamento fora da empresa. Tem sistemas, softwares bastante avançados, ERPs, né, Enterprise Resource Planning, que são sistemas integrados de gestão, que já faz todo esse levantamento, né? Cria-se ali um controle que todo o custo relacionado ao treinamento é jogado dentro desse controle, e aí cada sistema traz a sua nomenclatura, tá? E aí você consegue, dentro do próprio sistema de gestão da empresa, fazer esse tipo de controle. Tá? Você pode fazer manual, através de planilhas de Excel, pode fazer através do próprio sistema integrado de gestão.
Existem módulos, como um BI, que é um Business Intelligence, que é um módulo gerencial, que ele vai buscar as informações no próprio sistema de origem, no sistema legado da empresa, e ele, através, né, de todos os seus recursos, consegue trazer ali todo o custo de um treinamento, através, claro, de uma pré-parametrização dos envolvidos na área. Então, ferramentas tecnológicas é o que mais existe, tá? Cada empresa vai utilizar a sua maneira de se compor o custo de um treinamento. Não importa. A empresa está começando, é uma empresa pequena, uma empresa que está iniciando esse trabalho, não precisa logo de cara investir pesado em sistemas, em softwares de gestão para isso, né? Uma planilha de Excel ali vai resolver o problema. Não, mas a empresa é muito grande, tem várias unidades, está em vários locais, são treinamentos internos e externos, eles se confundem em datas, em períodos, em setores. Aí então o sistema de gestão passa a ser importantíssimo, né? Senão vai ser muito difícil manualmente fazer todo um controle robusto dessa forma. Legal. Então a gente já viu a importância e como se cria, claro, superficialmente, o custo de um treinamento. Após criar-se o custo de treinamento, a gente consegue ir para o próximo passo, que é o ROI, né? Que é o retorno do investimento, né? Return of Investment, que é o retorno do investimento, é um termo em inglês. O ROI nada mais é que você enxergar em números se o investimento financeiro, se o gasto daquele curso valeu a pena, se ele teve retorno, se não está sendo um gasto em vão para a empresa, né? Então, essa é a importância de se calcular o ROI, né? Um exemplo mais claro. Então, vamos supor que a sua empresa, né, na área de saúde ocupacional, no próximo módulo, vocês vão ter uma disciplina bacana, tá? Que chama Qualidade de Vida e Segurança do Trabalho. Essa disciplina, ela vai falar muito sobre saúde ocupacional. Vocês vão ter aqui bastante conteúdo sobre esse tema, sobre segurança do trabalho. Então, olha que interessante, é uma área totalmente relacionada com recursos humanos de uma empresa. Então, vamos supor que você trabalha numa empresa e essa empresa tem um alto índice de acidente de trabalho. Geralmente, construção civil é uma empresa que se encaixa nesse perfil, com bastante acidente de trabalho. Claro, dependendo do tipo, né, de construção que ela realiza. Mas é uma das empresas que mais tem aí acidentes de trabalho. Algumas indústrias também, várias outras também têm. Mas vamos supor lá, uma empresa de construção civil. Então, durante um determinado período de 6 meses, um trimestre, enfim, a empresa registra lá, sei lá, 8 acidentes de trabalho por período. Então a empresa vai lá, investe em treinamento, capacita sua área de segurança de trabalho, seus técnicos, engenheiros, eles, por sua vez, replicam as informações para todos os colaboradores envolvidos em determinada obra. Tudo isso tem um custo. Passou 6 meses. Vamos supor que o período analisado de 8 acidentes foi durante 6 meses. Após 6 meses, quantos acidentes teve? Ah, teve 2. Pô, legal, esse treinamento surtiu efeito. Eu investi X mil reais num treinamento e consegui diminuir 6 acidentes. Aí você pega um valor médio de custo para a empresa de cada acidente, de cada afastamento, isso é muito fácil, é só ver quanto a empresa deixa de ganhar, quanto a empresa gasta com um funcionário afastado, acha o valor médio, né, divide pela quantidade de funcionários, e aí você vê desses 6 funcionários quanto custaria para a empresa mantê-los afastados. E você compara, olha, eu investi 10 mil reais em treinamento, deixei de ter 6 funcionários afastados, que me custaria 11. Legal, eu tive um ganho aqui de 1.000 reais. Ou então, esses 6 funcionários me custaria 8. Tudo bem, apesar de eu ter gasto mais para ter treinamento e eu ter deixado de gastar 8, ou seja, eu ainda tive um leve prejuízo de 2, só que você ter funcionários afastados, isso impacta na operação da empresa. O funcionário ele não está afastado, ele está trabalhando, você ganha em prazo, você ganha em qualidade de obra, não precisa fazer nada na correria. Então são variáveis muito importantes a serem consideradas.
Então o ROI, né, resumidamente falando, é isso. É você conseguir medir o retorno do investimento em treinamento, ok? Então, na aula de hoje é importante que vocês tenham essas palavras-chave, tá? O que são custos, que é o que foi falado, tá? Quais são os instrumentos contábeis importantes para a composição dos custos, que também nós falamos aqui nessa videoaula. Quais são os tipos de custos relacionados? São custos diretos e indiretos. Eu também dei os exemplos aqui na aula. Então essas são as palavras-chave, claro. E o ROI, que na nossa próxima aula nós vamos entrar um pouco mais detalhado. Eu já dei para vocês agora aqui uma introdução ao assunto, ok? Finalizando então aqui essa explicação, o que vai ficar de atividade para vocês hoje? Com exceção dos custos que eu acabei de falar aqui na aula, dos custos diretos e indiretos, tá? Eu quero que vocês me coloquem também mais 3 custos diretos e 3 custos indiretos, que não sejam esses que eu acabei de falar aqui na videoaula, tá? Estou criando aqui uma atividadezinha que vai aparecer para vocês em postagens. É apenas uma pergunta lá em questionário, onde vocês vão ter que relacionar no mínimo 3 custos diretos e 3 custos indiretos relacionados a um treinamento e que eu não citei aqui na nossa videoaula. Beleza, pessoal? Então por hoje é isso, o conteúdo é esse, tá? Dúvidas, estou aqui à disposição de vocês no chat, estou aqui online para poder auxiliá-los, ok? Então agora é só ir lá para o questionário e responder a perguntinha, beleza? Um grande abraço aí para todos, tchau, tchau!